Deixa eu compartilhar a tela aqui. Some notes. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à parte do... iniciar a parte do capítulo 3, que é momento angular, né? Aquela parte de efeito Arnold-Bon, monopólio magnético, não vou dar não, porque é um pouco... foge um pouco, né? Porque aquele capítulo era só dinâmica quântica, eu prefiro ficar mais na parte de evolução de estados, essas coisas aí. A mesma coisa vai aparecer aqui também, nesse capítulo. De repente, ele está falando sobre rotação, ele pula logo para mecânica estatística, não sei de que, depois volta de novo para o momento angular. Às vezes, o livro ele não dá uma continuidade, assim, lógica, né? Poderia deixar as coisas para tratar no capítulo posterior, né? Aí eu vou omito algumas sessões só para ficar uma coisa mais, que também, senão a parte fundamental mesmo, não dá para dar, porque esse capítulo é muito extenso, né? Esse aí ainda tem a parte de simetrias, que é muito importante, que eu quero exatamente que você entenda bem direitinho essa parte do momento angular, porque a gente depois vai tentar resolver o átomo de hidrogênio sem usar equação de Schrödinger, né? Obter o espectro sem usar a equação de Schrödinger. Que é isso que é interessante, que é uma coisa bem diferente do que a pessoa vê nos livros texto comum, que é usar a equação de Schrödinger potencial do tipo K/R, né? Você pode obter os espectros de hidrogênio exatamente do jeito que a gente obteve o espectro do oscilador harmônico, né? Só usando operadores de criação e destruição, né? Bom, para isso, a gente vai ter que ver um pouco sobre rotações, né? A teoria do momento angular. Primeiro a gente vai ver rotações, né? Rotações. Bom, a gente tem que definir, né, as matrizes, como é que acontece a rotação. Então, só para tornar claro aqui, vamos supor que você tem aqui um sistema, né? X e Y, né? Aí tem duas maneiras de você fazer rotação, né? Você pode imaginar o vetor, o mais comum, né, de matemática mesmo, é você imaginar o vetor como sendo fixo no espaço, né? O vetor é um vetor R, por exemplo, né? Fixo no espaço, né? E ele tem as componentes em termos das bases cartesianas, né? E1, E2, por exemplo, que pode ser o I e o J, né? Por exemplo, esse vetor R poderia ser escrito assim, né? Ou, na notação de soma, isso aqui poderia ser X e I, onde E1 seria o I chapéu, o E2 seria o J chapéu, e, logicamente, X1 seria o X e X2 seria o Y. Na notação de soma seria simplesmente isso aqui, né? Certo? Imaginar que isso aqui, esses I e J chapéu, são os vetores, eu estou eliminando esse negócio de chapéu, né? Para não confundir depois com o operador, e tirei depois o chapéu do operador, mas tudo bem. Mas isso aí, essas basezinhas satisfazem exatamente essa condição, que aí, escalar é J, ela é delta e J, ou seja, é uma base ortogonal, né? Esse é o sistema cartesiano, você representar, então, um vetor, né, em termos desse sistema. Logicamente, você pode
escrever manter esse fixo e escrever ele em termos de outro sistema, né? De coordenadas cartesiano também, né? Então, você poderia imaginar um outro sistema aqui, y', x', está aqui o nosso anterior, x e y, e o nosso vetor estaria aqui, né? Vetor R. O vetor R estaria ainda, né? Bonitinho aí, fixo, né? E você girou o teu sistema. Então, você pode escrever o teu vetor R em termos dessas x', y', né? Então, o R, tanto o R pode ser escrito como sendo x e linha, aí, linha, como o R também pode ser escrito como sendo x. E aí, a soma aí, né? Então, essa nova base, né? Estou com a nova base aqui. Então, aqui é como se eu tivesse aqui o E1 aqui aponta assim, né? O E2 aponta assim, né? Dois vetores, né? E aqui nós teríamos, então, um vetor, o E', o E1', por exemplo, estaria apontando assim. Então, é como se eu tivesse um vetor E1 bem aqui apontando assim, o E2, aqui seria o E1', e aqui seria o nosso E2', né? Como se eu girasse meu sistema de um ângulo, né? Vamos chamar um ângulo φ aí, né? Por exemplo. Vamos chamar um ângulo φ, né? Do ponto de vista do outro referencial, ele tem um ângulo, esse vetor tem um ângulo θ, né? Em relação ao outro referencial. Então, você pode relacionar essas componentes, né? Da seguinte forma, né? O teu vetor, que é a distância desse ponto para esse, vai permanecer sempre constante, né? A distância desse ponto para esse, sempre constante. Esse vetor tem um módulo constante, né? O R, vamos supor, chamado de R. Então, você pode determinar suas componentes x a partir da figura 1, né? X seria quanto? R cosseno de θ. Então, você teria x, R cosseno de θ. O y seria igual a R seno de θ, né? E no outro sistema, esse ângulo é mais θ, né? Esse ângulo é θ total que ele forma, então ele é θ. Então ele forma um ângulozinho bem aqui. Se esse ângulo todinho aqui é θ, aqui para cá é θ, ele forma um ângulo que é θ menos φ. Então isso aqui seria esse ângulozinho bem aqui assim. Seria um ângulo total θ, θ menos φ. Tá? Já que esse ângulo total dessa abertura aqui, né? Daqui para cá, é total é θ. Então, esse aqui seria exatamente θ menos o φ. E aí você pode relacionar, então, o teu, por exemplo, x'. Seria R cosseno, né? De θ menos φ. E o y' seria R seno θ menos φ. Então, se a gente aplicar o cosseno da diferença aí, a gente vai obter quanto é que vale, né? X'. X' vai ser R que multiplica, que vai dar cosseno θ cosseno φ, né? Mais seno de θ, né? Cosseno, mais seno de θ, seno de φ, né? E aqui ficaria R que multiplica seno de θ, cosseno de φ, menos seno de φ, cosseno de θ. Então, usando essas duas relações aqui, então você tem essa relação 1, relação 2. Então, aí você pode tirar o valor de x' em termos de x, né? X', que seriam as componentes no novo sistema de coordenadas daquele vetor, né? Seria dado por R cosseno de θ é x, então x cosseno de φ. Depois vai ter R seno de θ, que é o y, né? Mais y, seno de φ. E o y' seria igual a R seno de θ é y, cosseno de φ. E
R seno de θ é o X, não é X seno de φ. Né? Então, você pode representar essas duas entradas X', Y', como sendo cosseno de φ, seno de φ, né? Depois tem um termo que é menos seno de φ, cosseno de φ, x, y. Né? Desde que, logicamente, que eu fiz foi o vetor fixo, né? E o sistema girando. Né? Aí você vê que as componentes são dadas por esses dois, né? Aí, logicamente, tem as propriedades. Por exemplo, se eu pegar essa matrizinha aqui, né? E você vê que a tua componente I, né? A tua componente Y, por exemplo, a componente Z, que sai do plano, você pensar a componente Z, ela não é alterada, né? Ele permanece com a mesma, mas aqui, em bidimensional seria isso aqui. Tá? Aí a propriedade dessa matriz é que se eu pegar, por exemplo, o determinante dela, né? Se eu chamar isso aqui de uma rotação x, y, né? Se você pegar determinante de R, vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de φ é igual a 1. Né? É exatamente essa pedra. E outra coisa também, se eu pegar o traço de R, vai ser igual a cosseno de φ mais cosseno de φ, né? A 2 cosseno de φ. Certo? Agora, se você fizer, né? Aí, se você fizesse duas rotações, logicamente, né? Se você passasse de x', né? O teu sistema x passou para x', depois passou para x duas linhas, para um ângulo, outro ângulo, logicamente que é como se você fizesse, né? Se você pegar, sair de x', x, y, eu vim para x', y', de um ângulo φ. Depois eu saí de um ângulo beta, por exemplo, para x, duas linhas. São duas linhas, né? Então você teria, como se fosse equivalente, né? Deve ser equivalente, se eu pegar então x duas linhas, né? Isso aqui deveria ser igual àquela matriz. Primeira matriz, a matriz que leva x' para x duas linhas, então seria exatamente a matriz igual a essa, só que aqui eu vou substituir por x duas linhas, x', né? Esse aqui seria cosseno de beta, menos seno de beta, cosseno de beta, que multiplica, né? Aí depois x', y', né? Mas x', y', quanto é? É cosseno de φ, menos seno de φ, cosseno de φ, xy. Lógico, deve esperar que é como se eu saísse de duas rotações a somar os ângulos, né? Como se fosse a soma dos ângulos. E é exatamente isso que ocorre. Isso aqui seria exatamente igual. Se eu pegar o produto dessa linha com essa linha, dá cosseno de beta, cosseno de φ, e seno de beta, seno φ. Isso aqui dá o cosseno da soma, né? E o outro, se eu pegar essa linha com essa linha, vai dar seno. Mesma coisa, pegar isso aqui vai dar menos seno de beta mais φ. E o outro vai dar exatamente cosseno de beta mais φ. X, Y. Não é que se esperar. Beleza. Agora, se eu fizer, né, o vetor, mantiver nosso sistema fixo, porque tem duas maneiras de você fazer a rotação, é considerar, né, o vetor, o sistema de coordenada fixa, eu mudando o vetor de posição. Né? Do ponto de vista de quem está, né, se eu estou fixo nesse aqui, é como se eu estivesse vendo o vetor, né,
Se eu tivesse fixo nesse sistema x', y', né? Aí automaticamente eu via o vetor como se estivesse se movimentando, né? Se eu tivesse nesse sistema x', y'. Aqui veria fixo o vetor, né? E esse camarada, quando eu estou girando de uma grafia, eu veria meu vetor se aproximando cada vez do eixo x', né? Então, eu poderia também fazer assim, outra maneira, seria, aqui eu vou dizer para vocês, aqui é uma rotação, né? Que a gente chama de rotação chamada de passiva. Passiva é quando, que é só para distinguir, né? Que você tem aqui. Você tem exemplo de rotação passiva, né? Rotação passiva. Os eixos fixos, os eixos móveis e o vetor fixo, né? Essa aqui que é eixos fixos, né? Vetor fixo e eixos variando. Né? Agora, se você fizer assim, certo? Colocar aqui o eixo fixo, y e x. Aí eu tenho um vetor aqui, R, aí passo para um vetor R'. Tá? Aí aqui, eu pego o vetor, que ele tem um ângulo θ, por exemplo, aqui, né? Aí passo para esse ângulo φ, eu rodeio, né? Ele veio nesse sentido horário, anti-horário, né? Sentido anti-horário. Passou de R para R', né? Então, agora, o nosso aqui continua sendo x é igual a R cosseno de θ, y é igual a R sin de θ, né? Agora, o meu x', o ângulo agora total é θ mais φ. Meu x' vai ter o mesmo módulo, né? R cosseno de θ mais φ. E o meu y' passaria a ser R seno de θ mais φ. Se a gente aplicar, então, a regra, né, da soma do cosseno e seno, o nosso x' passaria a ser R, que multiplica cosseno de θ, cosseno de φ, né? Aí a soma é com menos, né? Cosseno de θ, seno φ. E o y', a soma dos senos, não é mais, multiplica. Seno de θ, cosseno de φ, mais seno de φ, cosseno de θ. Ou seja, meu x', R cosseno é o x cosseno de φ, menos y seno de φ. E meu y' passa a ser y cosseno de φ, né? Mais x seno de φ. Você vê que é diferente, né? Você vê que é exatamente o que ocorre, porque lá o vetor sendo fixo, né, que é como se fosse visto ao contrário. Do ponto de vista de quem estava naquele sistema fixo, estava vendo o vetor se aproximando do eixo do x. Aqui, ele está se afastando do eixo, não é do eixo, não. A abertura do ângulo está aumentando. Então, você teria nessa situação, seria essa matriz aqui, ó. Né? Você vê que basta fazer aqui a rotação, podemos chamar, né, representar os x', y', como fosse aqui uma rotação ativa, né? Vou chamar assim de rotação ativa. Você vê que a diferença dessa rotação para outra, né, basta fazer φ para menos φ, né? Que é o que acontece exatamente aqui, é como se esse ângulo aqui diminuísse, né? Era θ, diminuísse para θ menos φ, né? Se você ficasse fixo nesse eixo x' aqui, o eixo girando, você ia ver o vetor se aproximando, né? E, logicamente, satisfaz a mesma propriedade, porque, simplesmente, você trocou φ para menos φ, né?
você continua sendo, isso aqui vai ser exatamente aquela rotação que a gente tinha dito, só que agora vai ser como se fosse R, né? Aqui eu vou chamar R de φ, por exemplo, XY, se a gente chama assim, o outro seria R de menos φ, né? Rotação R, como se fosse o R de menos φ, para essa rotação aqui. Seria o contrário, né? Então, no livro ele adota esse tipo de rotação aqui, né? Rotação ativa. Né? Até faz um exemplozinho aí, pegar o livro, né, e girar, você pega o sistema fixo e gira, né? E aqui em torno do x. Ou seja, aqui é como se eu pegasse, do ponto de vista do vetor, né, a componente z continuaria a mesma. Assim, em 3D, seria em componentes, né, em componentes seria assim. X', Y', Z', ele ficaria então essa matriz aqui, ó. Cosseno de φ, menos seno de φ, 0. Aí as entradas aqui é 0, 0, 1, aí ficaria exatamente seno de φ, cosseno de φ, 0, 0, 1, x, y, z. Certo? Aqui o determinante continua sendo 1, certo? Aqui em 3D, vou botar assim em 3D. Aqui o que você está fazendo é mantendo o eixo x', z' igual, né? Se você pode ver aqui, ó. O x' vai ficar em combinação linear, né? Entre x e y, com cosseno menos seno, o y' também é uma coisa. Agora o z' permanece o mesmo, né? Você teria que z' seria igual a z. E teria aquelas outras equações que a gente já obteve, né? Isso, a rotação é como se a gente chama rotação em torno do eixo z. A gente também poderia chamar essa aqui de R de z, ou seja, é como se eu fizesse x', y', z' é igual a um R de z de φ de x, y, z. Então, isso aqui seria rotação em torno do eixo z. Né? Aqui seria uma rotação horária em torno do eixo z. Então, aqui, se você ver a figura, né, os eixos ficam o mesmo, como se você fizesse assim, está aqui z, está aqui x, está aqui y. Então, está aqui meu vetor R. Né? Aí, o que ele está fazendo é simplesmente passar por um vetor R', como se tivesse um conezinho, né? Eu passo por um outro vetor R', tá? Como se estivesse andando num conezinho aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo aqui sendo de φ. Né? Então, se você olhar os pontos, como eles passassem de um ponto A para um ponto B, né? E A, por exemplo, A e B, né? Daqui até aqui. Do ponto de vista do eixo Z, seria isso aqui. Projetando, seria exatamente isso aqui. Se eu projetar como TX, Y, né? Seria exatamente o que está acontecendo aqui. Ele passou para cá. A projeção dele, né? Passou para cá. Né? Como se você pegasse aqui e escrevesse R assim, da seguinte forma: R é igual a aquele vetor ρ mais Z componente K, né? E R' seria igual a ρ' mais ZK. Tá? Ou seja, o Z fica o mesmo, né? O Z e Z', que é como se fosse um vetor ρ e um vetor ρ' que andou do né? E aí fixo, né? Os eixos fixos. Então, estava ρ, passou para ρ', né? Etc. Ok? Bom, aí vamos prosseguir com essa. Prosseguir com isso. Fazendo uma rotação, como é que seria uma rotação em torno de um eixo qualquer? Um eixo definido por um vetor unitário. Né? Porque aí, com esse eixo do vetor unitário, a gente pode obter todas as rotações. Pode obter rotação em torno do eixo X, em torno do eixo Y, em torno do eixo Z, ou seja, uma rotação em torno de um eixo. Como é que seria uma rotação em torno de um eixo? Né? Então, vamos aproveitar o que a gente já viu aqui, né? Então, a gente pode, né, rotação em torno de um eixo qualquer.
Rotação em torno de um eixo. Então, tá aqui nós temos, né? Vou definir esse eixo como vetor unitário N, certo? Aí eu tenho o meu vetor R, né? E ele vai passar por um vetor R', certo? R'. Certo? Em torno desse eixo aqui, é como se fizesse um cone em torno desse eixo. Tá? De um ângulo φ, né? Olhando para esse ponto aqui, é como se você tivesse... Então, tá aqui nosso sistema fixo, né? Nosso sistema é fixo. Né? Então, vai fazer em torno de um eixo. Está aqui o eixo N, então vai sair do ponto R para um ponto R', né? Para um vetor R', de um ângulo φ, né? De um ângulo φ. Então, olhando do ponto de vista lá, esse vetor R, eu posso... ele vai ter uma projeção ao longo do eixo N que não vai variar, né? Então, eu posso escrever o R da seguinte forma. Um vetor... Vou ver se eu melhoro aqui a figura aqui. Ver se eu consigo melhorar aqui. Eu vou fazer por parte. Eu vou colocar o vetor, depois eu boto outra figura. É melhor assim. Tá aqui. Tá aqui nosso vetor N. Né? N chapéu e tá aqui o vetor R. Né? Aí, eu vou fazer um giro em torno de N. Tá aqui X, Y, Z. Tá aqui N. Né? Aí eu pego e faço, porque eu estava em R, passei para um vetor, né? R'. R'. Né? Mas, logicamente, né? O ângulo entre R e R', o ângulo entre R e N vai permanecer o mesmo. Porque o que ele fez foi exatamente, né? Ele fez uma posição, como se eu vou definir aqui esse vetorzinho aqui, né? Eu vou definir esse vetor aqui, né? Que é um ρ perpendicular, vou chamar assim, ρ, é um R perpendicular, na verdade. Então, tá aqui o nosso R perpendicular ao eixo em questão, né? E aqui o nosso R paralelo ao eixo em questão. Logicamente que eu posso decompor ele em R paralelo mais R perpendicular, né? Então, da mesma forma, esse camarada aqui, o R', ele é o R' paralelo mais R perpendicular. Só que na rotação, rodando em torno do eixo, quem é paralelo fica a mesma coisa. Então, você tem assim, R tem que ser igual a R'. Certo? R'. E quem vai mudar é esses dois aqui. Então, olhando do ponto de vista lá do plano, certo? Eu vou definir os eixos, é como se você fizesse assim. Não, aqui não é o plano perpendicular ao vetor N, né? O vetor N está aqui, então é como se estivesse pegando esse R perpendicular e saísse para um R perpendicular à linha, andando de um ângulo φ, no sentido, o eixo N estaria saindo para fora. Então, eu vou ter que definir dois vetores perpendiculares ao eixo dos N, certo? Dois vetores perpendiculares aos eixos dos N. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu observo é que esse R paralelo, que é o R perpendicular, né? Eu posso escrever assim, né? Ele é a projeção de N, de R escalar N, ou seja, a projeção de R ao longo de N. Então, isso aqui eu posso escrever aqui, R escalar N, na direção de N, né? Que, logicamente, vai ser a mesma coisa, né? Para o R, duas linhas perpendiculares, eles são iguais, né? Isso aqui não altera, quando eu faço uma rotação em torno do eixo, essa componente aqui não altera, né?
Os comprimentos não alteram. Então, isso aqui não altera. O módulo desse objetozinho aqui, que é o R perpendicular, também não altera. Tá? Aí eu vou usar o seguinte, ó. Vou construir dois vetores perpendiculares, né? Dois vetores perpendiculares ao N, né? Eu vou definir, né? Eu vou definir que inicialmente o nosso R, ele vai estar exatamente, o R perpendicular vai estar não vai estar numa direção, vou definir como sendo, né? Como sendo a própria direção, né, inicial, e vai estar um eixo perpendicular aqui. Vou botar um eixo para, né, que é definido aqui, e um eixo perpendicular também, né, que seria perpendicular, ambos seriam perpendicular ao vetor unitário N. Né? Então, o nosso R perpendicular, que é um R perpendicular a N, eu vou definir como produto vetorial, né, se eu tomar o produto vetorial de N com R, né, produto vetorial de N, o R vai dar um vetor exatamente, né, quer ver? Vamos fazer o back-cab, que a gente entende direitinho. Considera aquela regra, que é N vetorial R. Vamos usar o back-cab aí, o vetor unitário. Então, aqui vai dar um N, né? Aí dá, primeiro que é N, aí R escalar N. Isso aqui vai ser exatamente o meu paralelo, né? Na direção paralela. E depois tem um vetor que é menos R, né? E N escalar N, né? Que exatamente seria esse primeiro vetor, né? Esse primeiro vetor está aqui, é o produto escalar desse com esse. Depois esse vetor e o produto escalar de N com N. Com o vetor unitário, ficaria exatamente dessa forma. Ou seja, na verdade, o meu R, ele é N, R escalar N, que é aquele, o R paralelo, né? E mais esse outro vetor aqui, né? E aí eu posso escrever assim, se quiser, né? Por exemplo, seria um vetor que seria menos, ou seja, posso trocar o produto vetorial, né? Então, mais N, vetorial R, vetorial N. Né? Esse aí seria meu vetor R, não? Aí você vê que tem uma componente que é exatamente a coluna paralela, né? E uma perpendicular ao próprio R. Essa componente N vetor R, se a gente colocar bem aqui assim, né? Aqui nosso, a gente pode definir nosso vetor perpendicular, esse exatamente como sendo esse aqui, né? Então estaria bem aqui assim. Aqui está aqui nosso R perpendicular. E está aqui nosso R' perpendicular, com um ângulo φ, né? Então, eu vou definir um outro vetor, esse vetor R perpendicular, exatamente esse vetor assim. Se a gente pegar aqui, né? N vetor R. Né, N vetor R vai dar exatamente esse vetor aqui. Né? N vetor R vai dar um vetor entrando assim, né? Aí eu pego N vetor R mais vetor entrando e pego pelo vetorial N. Né? Daria um vetor contrário, né? Vou ver aqui. R perpendicular, que é esse vetor aqui. Vou chamar esse vetor aqui, né? Chamei esse vetor aqui, né? Então tem o vetor paralelo e o R perpendicular, né? De está mostrando assim. Seria exatamente esse vetor. Então, R paralelo mais R perpendicular é exatamente esse vetor aqui. Esse é o nosso vetor. Né? Deixa eu mostrar aqui. N, vetorial R, vetorial N. Né? Pronto. E vai ter outro vetor perpendicular bem aqui. Né? Como o vetor N está saindo da folha aqui, né? Ó, e esse vetor está apontando para cá, se eu tomar o produto vetor, como se eu tivesse o produto vetorial, né? De N, né? N com R, né? Pegar o produto vetorial de N com R, é exatamente esse vetor aqui, né? Se eu pegar N, esse vetor aqui, que é, né? Esse vetor aqui, com N daria exatamente esse vetor aqui, ó, perpendicular. Então, isso aqui seria exatamente o vetor
N vetorial R. Né? Pode pegar esse vetor aqui, usa a regra da mão direita, N vetorial R, vetorial N, dá exatamente esse vetor aqui. Né? E como e são dois vetores perpendiculares, né? Esse vetor aqui é perpendicular a esse vetor, né? Que aqui, esse vetor aqui é exatamente está produto vetorial. Então, você está tomando produto vetorial de dois vetores, então o módulo desse vetor é igual ao módulo desse vetor aqui. Ambos têm o mesmo módulo, né? Esse vetor aqui, N vetor R, é perpendicular a N, e você está tomando produto vetorial com o vetor N. Então, o módulo desse vetor vai ser simplesmente o módulo disso vezes o módulo disso, né? Esse vetor aqui é perpendicular a daqui. Então, o módulo de R vetor N, que esse é perpendicular, o módulo é igual. E o módulo desse também é igual. Né? Então, o módulo desse vetor é igual a esse módulo aqui, né? Porque isso aqui é o que você está pegando produto vetorial. Né? Esse vetor é perpendicular a ele, né? Porque isso aqui já tem um produto vetorial desse. Então, quando você pega o produto vetorial dois vetores, o módulo entre eles é o próprio módulo entre os vetores. O seno entre eles é 90 graus, né? Então, esse vetor aqui é perpendicular a ele. Então, eu posso escrever o R' perpendicular, né? Como combinação linear, né? Do módulo desse vetor, né? Com esse, né? Vezes o vetor unitário nessa direção. Mas o módulo desse vetor aqui é o mesmo, porque isso aqui, por uma rotação em torno do eixo, esse comprimento é igual a esse, continua sendo. Então, esse comprimento é igual a esse, que é igual a esse. Então, o vetor R', posso escrever assim, ó. O R' perpendicular, posso escrever como cosseno de φ N, vetor R, vetorial N, mais seno de φ N, vetorial R. Tá? Porque é como se eu botasse aqui, eu dividindo, criasse o vetor unitário, dividindo o módulo desse aqui por o módulo desse objeto, né? Que é o mesmo módulo desse, que é o mesmo módulo desse. Então, quando eu boto aqui o módulo embaixo, boto o módulo embaixo e multiplico pelo módulo, cancela os módulos, exatamente isso que vai dar exatamente o vetor, que é o que a gente espera desse vetorzinho aqui, né? Então, o nosso R', né? O nosso R', que é o vetor, que é exatamente a soma de R paralelo mais R perpendicular, a gente pode obter, que é exatamente o R paralelo a gente conhece, que é isso aqui. Então, você tem R', seria então R, escalar N, N, mais esse vetor aí, cosseno de φ N, vetorial R, vetorial N, mais seno de φ N, vetorial R. Aí seria o nosso vetor R', escreve em termos do R, né? Né? A gente pode tentar reproduzir isso aí, né? Escrevendo a nossa depois só para ver e testar. Quando é que seria quando o N for exatamente na direção do eixo Z, né? Mas vamos então tentar obter as componentes aqui, né? Bom, eu vou escrever, aqui eu posso escrever componentes aqui, eu vou tirar as componentes, né? Os nossos eixos são fixos, então as barras é fixa. Então, eu vou escrever isso aqui é como se fosse equivalente em termos de componente. X' é igual a R de J, XJ. Né? Eu quero saber como é que é essas componentes R de J. Exatamente, aí vai dar exatamente aquela nas componentes que a gente obteve antes, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é que aqui vai dar o nosso vetor N, eu vou escrever assim. N de I é I, né? Os componentes dele, precisamos colocar assim, onde é I, isso é abaixo cartesiana. O nosso X', nosso R', ele é, na verdade, X e linha I, né? Que nossa base cartesiana é fixa, né? E a gente pode, então, calcular aqui algumas coisas. Por exemplo, R escalar N. R escalar N, ela é, né?
XI, né? XJ, por exemplo. NJ. XJ, por exemplo. Né? E calcular o produto, né? As outras quantidades. N vetorial é vetorial é da componente I, por exemplo. N vetorial é componente I. É o que a gente vai querer, componente I desse vetor. Pelo produto, né? Produto vetorial, colocar o epsilon, por exemplo, vai ser epsilon de JK NJXK, né? Ainda mais, dá para ajeitar aqui aquele termo que é N, vetorial R, vetorial N. Tá? Que esse aqui é o baquicado, vai ser menos N, vetorial N, vetorial R. Também a gente pode ajeitar. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar ó, N menos, né? N, R escalar N, e o outro vai ficar mais R, né? Pronto. A gente pode então usar isso aí tudinho para escrever lá. Usei o backcarga aí para tentar escrever aqui as componentes aqui, tudinho, né? Dos vetores, né? Depois a gente muda alguns índices aí no somatório. Lembrando que aqui tem uma soma, né? Soma em I e J, né? Então, X' de I vai ser igual. Primeiro termo aqui, eu tenho que pegar NI aqui, né? Então vai ser NI, e o produto escalar aqui, que é R escalar N, que é exatamente isso aqui, não? JNJ. Esse aqui vai ficar NJ, XJ. Tá parecendo uma coisa parecida com isso aqui, não? Eu tenho que deixar todo mundo em termos de XJ para obter o R de J. X' de I é R de J, XJ. Né? Depois, vamos lá. O outro termo, cosseno de φ, que multiplica. Componente I desse vetor aqui, né? Componente I desse vetor vai aparecer um XI aqui. Componente I. E a mesma cor vai aparecer aqui, componente I. Vai aparecer então o termo NJ, NI, XJ. Né? Então, abrir esse pedaço aqui, ó. Componente I desse vetor, que é o que aparece aqui. Componente I desse vetor. E o componente I desse vetor, que está relacionado com o epsilon. Então, a gente tem um termo mais epsilon. Aí eu vou renomear aqui, vai ficar assim, epsilon de I, né? Aí eu vou chamar o K de J e o outro de K. Então vai ficar K, NK, XJ. Tá ok? Pode estar a presença aí. Eu já boto a presença, viu, pessoal? Mas agora não. Vai ficar epsilon de I, J, aí eu substituo J por K, certo? E o K foi pro J, porque ficou todo mundo XJ, XJ. Isso sendo de φ, né? Aí eu posso, então, reunir os termos, ó. X' I vai ser igual. Vamos reunir os termos parecidos. Cosseno de φ, né? Então, o tempo não vai depender né? Tem um termo aqui que não dependeu dos NI e NJ, né? Então, ficou um termo, ó. Cosseno de φ. Aí, esse cosseno de φ, que está só com xi, eu posso escrever como sendo delta de ij, não? Né? Que eu vou colocar o xj em evidência. E aqui ficou um termo. 1 menos cosseno de φ
NI, NJ, né? E aqui ficou um termo epsilon. Aqui eu posso colocar, que eu vou botar o XJ em evidência, posso colocar o IJ, né? E botar o K aqui, e trocar o sinal menos aqui, ó. Trocar o sinal menos aqui, então ficou menos. IJK, NK. XJ. Tudo isso aqui, tudo XJ. Né? É? Então aqui, ó, esse termo aqui que só tem um XI, eu escrevi como sendo delta de J, XJ. Porque quando você aplicar aqui, né? A soma em J, termina virando XI, vira XJ, que é esse termo aqui. Ou seja, o nosso R de J e φ, ele tem que ser igual, em torno de um eixo, né, N, ele é cosseno de φ, delta de J, mais 1 menos cosseno de φ, eta I, eta J, menos epsilon de J, tá? NK, né? Isso aqui seria o nosso seno de... Ah, faltou o seno, né? Desculpe. Faltou o seno aqui. Seno de φ. Então, essa aqui seria a nossa matriz aqui de rotação. Só para a gente ver aqui, vamos supor, vamos ver se realmente, quando eu tomar o N, né? Então, para N, o vetor N, como sendo 0, 0, 1, que é o, né, que corresponde ao eixo Z, né? Na direção do eixo Z. Então, vamos ver quanto é que vai ser nosso... Quanto é que seria o nosso R de 1? R de 1 de φ. Quando os termos são iguais, esse termo já não vai existir, né? Que é duas componentes iguais, o epsilon, isso aqui não vai existir. Né? Então, o R de 1 de φ seria quanto? Só cosseno, né? Cosseno. Né? Então, seria só cosseno de φ. Que daria delta de 1 é 1. E aqui seria o produto da coordenada 1 com coordenada 1 do J. Só que aqui a coordenada N1, né? A coordenada N1. Né? Aqui você tem N1. Componente 1 é igual a componente 2, que é igual a 0, e componente 3, né? Igual a 1, que é o torno do eixo Z. Então, o R de 1 φ. Vamos calcular quanto é igual a R de 1, 2 de φ. R de 1, 2 de φ, o termo do delta não entra, né? Que é o delta diagonal. Então, isso aqui não entraria. Aqui ficaria o produto de N1 com N2, componente N1 e N2, que é 0. Ficaria menos epsilon de 1, 3, vezes N3, né? N3 que é 1, vezes seno de φ. Quanto é que dá isso aqui? Dá menos seno de φ. Como era de se esperar, né? Para o caso lá. E se a gente calcular R de 1, 3 de φ, que é o primeiro elemento, né? Da primeira linha. Vamos lá, quanto é que dá? O da diagonal não tem, né? Que não tem. Você vai pegar 1, 3, 1 vezes 1 dá 0. E aqui fica a componente menos epsilon. Né? Ó, fica menos epsilon de 1, 3, né? Da soma NK, né? Só que aí, quando você pega um que é não nulo, é o vetor 3. Então, só vai ter um que é 3, que é 0, seno de φ, que isso aqui vai dar 0. Né? Porque as outras componentes são todas 0 aqui nessa soma. Aqui tem uma soma, né? Ó. Só vai sobreviver aqui quem for K igual a 3 aqui. Só vai sobreviver K igual a 3. Né? E aí, vamos ver quanto é que vai, por exemplo, só quanto é que vai ser o R de... Né? O R de 1, 3. O R de 1, 3. O R de 2. O R de 2, 1. De φ. A da diagonal não existe, o produto aqui também não existe, que é o componente dessas duas componentes aqui. Aqui só vai sobreviver uma que é exatamente, ó, menos epsilon 2, 1, 3 seno de φ. Mas epsilon 2, 1, 3 seno de φ, você usa aquela, né, troca dois índices aqui, isso aqui vai ser exatamente seno de φ. Exatamente o oposto de lá, né?
E aí você reproduz exatamente aquela nossa rotação em torno do eixo Z, né? Então vamos terminar aqui, aí vamos construir aqui como é que ficaria as rotações completa em torno do eixo do X e em torno do eixo do Y, né? Então a gente já vê que a rotação, né? Está aqui a matriz, a rotação ativa de um vetor, né? Saindo da posição R' para outra posição é dada por essa matriz aqui, por essas componentes dessa matriz aí, né? Bom, dar um intervalozinho aí, eu vou cancelar aqui Todo mundo já deu presença, já? Eu vou cancelar aqui, interromper um pouco a gravação para dar uma descansada. Vou lá interromper. Aí qualquer coisa, aí qualquer dúvida que tiver, já vão pensando na dúvida e a gente discute aí. Vou interromper aqui a gravação.